Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Você já está pronto para o início do segundo bimestre? Se você disse que sim, então o nosso estudo de hoje é paisagem. É um assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Posso dizer que muitas das vezes a paisagem tem a ver com o seu olhar, para onde você olha. Mas é claro que o nosso olhar muitas vezes é descuidado para os detalhes. Por isso, muitas das vezes, observar uma paisagem nos seus detalhes, as riquezas de detalhe, às vezes uma fotografia ajuda bastante. Mas vamos ver um pouco sobre a paisagem passo a passo para você entender isso. Olha só, a paisagem é entendida como o domínio do visível, aquilo que a gente vê, aquilo que a nossa vista alcança. Isso é um conceito antigo, mas que ainda é validado até os dias de hoje. Seria esse conhecimento empírico que você pode ir no lugar, comprovar, olhar as coisas, o solo, o animal, a árvore, que você pode observar. Esse é o momento empírico seu. Então aí ele vai dizer, não é formado apenas de volumes, que são essas coisas, né? São esses elementos que eu acabei de citar, mas também de cores, de movimentos, de cheiros, sons, dentre outras coisas que façam parte do nosso sentido, que seja perceptível. Então, uma paisagem não é formada apenas por seus elementos visíveis. Em outras palavras, existem coisas que estão fazendo parte, estão contidas na paisagem, que não necessariamente você precisa ver. Elas estão aparentemente invisíveis para você, mas pela captação dos ruídos, dos cheiros, você consegue entender do que se trata. Então, se vai passar um avião na madrugada por cima da sua casa, com alguns quilômetros de altitude, você vai entender que aquilo é um avião. Se for um carro que passa na rua, naquele silêncio da madrugada, você também, mesmo não estando vendo, porque você está no seu quarto, mas você entende que aquele ruído é de um carro. Então esses são os elementos invisíveis, ou o cantar de um pássaro que está numa árvore, você não está vendo ele, mas está encantado com o canto desse pássaro. Então nós podemos perceber que é necessário uma leitura perceptiva do espaço que varia de acordo com a seleção feita pelo olhar do observador. Você, eu. Olha só para essa imagem que está na tela. Quando você olha para ela, qual é a percepção que você tem? O que você consegue perceber nela? Qual é a observação que você faz acerca disso? O que eu posso adiantar para você é que o que eu posso ver, inclusive, vai depender do destaque de primeiro plano, de segundo plano que o fotógrafo quis dar para essa fotografia. Então ele quis dar ênfase para a pausada que foi deixada pela enchente, ele quis dar ênfase às duas pontes, quis dar ênfase para o nível de água do rio. Bom, aí você dê aí seu ponto de vista, mas o que eu quero dizer é que o nosso espaço, a nossa paisagem no qual nós podemos visualizar, a percepção dela depende de cada observador. E aí, repito mais uma vez, às vezes fazemos trajeto todos os dias para determinados locais e a gente nunca consegue observar detalhes porque a nossa pressa e o nosso foco em chegar no local que nós planejamos chegar, a gente nunca vê. Mas, batendo uma fotografia, você vai ver que tem um lixo ali, tinha um animal ali no cantinho, tinha uma pessoa conversando, tinha um capim numa calçada. Depende da observação da pessoa. Olha só um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Os elementos da paisagem, os chamados invisíveis. Se você olhar o caso da cigana, se você conhece esse animal em áreas verdes da cidade ou até mesmo em áreas distantes da cidade, você vai observar que, para quem conhece ela pelo ruído que ela provoca e principalmente a movimentação que ela faz, principalmente na margem do rio, em alguns casos que eu conheço, gosta muito de lugares que tem água, até mesmo lugares alagadiços.
você vai perceber que se trata dessa cigana. Geralmente elas estão em grandes grupos para se alimentar e até mesmo para a reprodução do grupo. Quando se trata de pessoas que estão na floresta, que é outra figura, nós temos também uma outra percepção do invisível, né? É possível, e aí é uma via de mão dupla. Os animais percebem a presença de um ser humano pela sua fala, pela sua pisada na floresta, bem como o ser humano também pelos ruídos que há na floresta, ele consegue perceber se há animais na localidade dos quais ele esteja caçando, por exemplo, ou se há animais que possam comprometer sua segurança. Então tudo isso faz parte da questão dos elementos da paisagem invisíveis, mas que pela percepção é possível entender o ambiente que você está presente. E aí a questão dos odores, né? Quem não já se deparou com um cachorro podre na rua, um gato, ou até mesmo quando passa o caminhão do lixo que sai deixando aquele cheiro desagradável, né? O gás que ficou ali no atmosférico. Então, mesmo que você não tenha visto que ele passou, talvez você sinta até mesmo o cheiro do chorume que foi derramado na pista. Então, tudo isso faz parte da percepção que você é chamado para tentar entender o que é aquilo. E o lixo também, quando ele está na rua, ele tiver com muito produto orgânico que estragou, você também, a sua atenção vai ser chamada para ver aquilo e às vezes até chamar a atenção das autoridades em função disso. Então são os elementos que muitas vezes são imperceptíveis a princípio, mas os seus sentidos são levados a tentar localizá-los. E aí tem os elementos da paisagem. Eu queria dar o destaque para os naturais. Então ele diz assim: os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza, é exclusivo isso. Forma de relevo como montanhas, serras, planaltos e planícies. Quanto à hidrografia, aí os rios, os lagos, oceanos e mares. Também a vegetação, dentre outros. E aí eu selecionei essa imagem que faz parte da Cachoeira de Formosa, que fica aqui no estado do Acre, no Parque Nacional da Serra do Divisor. Bonito, não é mesmo? Isso aí é o nosso extremo oeste do Brasil, um dos 4, né? E aí, quanto aos elementos da paisagem, a parte cultural, também chamada de humanizada ou artificial, que é o oposto da natural que nós acabamos de ver, os elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, ruas, avenidas e outros aspectos que foram o ser humano que construíram e remodelam a cada momento, construindo e reconstruindo a todo instante. Então aí temos a imagem aí do Natal de 2019 na Praça da Revolução, uma imagem muito bonita, uma imagem noturna. Quantas transformações da paisagem é um aspecto interessante para a gente analisar. E aí eu às vezes digo que mesmo que não tivesse o ser humano convivendo no planeta, ainda assim existe a dinâmica própria da natureza, que acontece até mesmo um incêndio sem ter tido ninguém para arriscar um palho de fósforo, um incêndio na floresta a partir de raios, enfim. E aí nós temos as paisagens são dinâmicas, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. A ação da natureza na modificação das paisagens pode ser lenta, como o desgaste de uma rocha, em função da ação do vento, da chuva, do sol, do atrito dos grânulos de areia. Tudo isso é um processo lento, mas que com o decorrer de milhares de anos você vai perceber o desgaste do modelado das rochas. E aí podemos observar um exemplo clássico que eu escolhi aí, que também pode ser uma ação rápida e às vezes inesperada para quem reside próximo, é a ação dos vulcões, por exemplo. Aí eu tenho aí a ação dele numa rodovia, né? Uma rua em Leilani Estates, no Havaí. Tem aí o resto de floresta que foi dizimada, uma parte da floresta por ação vulcânica, né? As lavas passaram nessa região aí e ficou somente as cinzas da floresta. Então mostra que a paisagem é transformada repentinamente também por ação da própria natureza.
E aí um outro exemplo clássico também, a gente deu o exemplo aí de ação terrestre, e aí tem uma ação da própria lava vulcânica em contato com as águas oceânicas. Então, veja que em cada ambiente que essas lavas estão passando, seja modificando a superfície terrestre, como também a composição do atmosférico, isso tudo é uma modificação natural mesmo. E aí as transformações da paisagem, as transformações estão relacionadas ao desenvolvimento tecnológico das sociedades e ocorrem em diferentes graus de intensidade. Dependendo da época, dependendo das mudanças técnicas e tecnológicas, você vai ter um modelo arquitetônico, você vai ter uma adequação dos espaços vividos pelas pessoas. E aí nós temos a transformação da paisagem, que vai dizer que ela tem a ver com o registro histórico. Tudo que nós vemos tem a ver um pouco com nossos antepassados. O que era praticado economicamente, como é que era a forma de organização social, econômica e política. Quando a gente vê essa imagem da gamileira, dessas casinhas coloridas, a gente vai perceber que isso tem a ver com um contexto histórico do tempo em que no estado do Acre existia um período áureo da borracha e que isso aí era um período, eram residências comerciais que representavam a parte mais importante dessa parte do comércio, desses entrepostos ribeirinhos que representavam então o nosso estado. E aí, quais os impactos, as intervenções humanas? Nós temos os desmatamentos, provocado por atividades agrícolas, a criação extensiva de gado também provoca impactos na natureza provocado pelo homem, a questão das represas para as hidrelétricas, os resíduos lançados pelas indústrias, pelas empresas mineradoras, o próprio esgoto e lixo doméstico também é uma grande preocupação. E aí tem uma figura do desemboque de água poluída do canal no Rio Acre, uma imagem de 2007. E aí, por que a necessidade de se preservar as áreas naturais? Porque muitas das vezes tem risco de extinção algumas espécies, muitas essências das florestas podem ser aplicadas para a medicina para curar doenças, a finalidade de turismo, e ainda existem comunidades tradicionais que estão vivendo nessas florestas, que é o caso, por exemplo, das comunidades ribeirinhas do rio Amazonas. E aí tem o caso da anta, que é um animal que está também na lista dos animais em extinção, como tantos outros. E aí vamos para o nosso exercitando, presta atenção. Uma paisagem, portanto, não é formada apenas por elementos visíveis, mas também pelos não visíveis. A exemplo dos não visíveis, podemos citar, letra A, ruído de avião, buzinas de veículos, mau odor de lixo. Letra B, casa, prédio, rua. Letra C, canto de pássaros, avenida e rodovia. Letra D, barulho de multidão, escolas e igrejas. E aí, com base no que a gente estudou, você conseguiu entender qual dessas alternativas? Se você disse que a alternativa correta é a letra A, tá certo! Ruído de avião, mesmo que você não esteja vendo ele, você entende que trata-se de avião. Bem como buzina de moto, de carro, mesma situação. E o mau odor de qualquer tipo de lixo, você vai ter esse entendimento. E se você quiser acessar a nossa aula de hoje ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!